Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje recebemos o artista visual Rodrigo Troitinho, ele que abre nova exposição individual aqui em Porto Alegre. Você também fica por dentro da produção dos artistas Liana Tim e Fábio Zimbres. E nós começamos com cinema. Até o dia 1º de abril, a mostra Espiritualidade, Budismo e Consciência vai apresentar 13 filmes de 8 países no Santander Cultural. Nós recebemos o professor Antônio Henriques, que participa de uma sessão comentada sobre o filme Almas de Zen. Tudo bem, Henriques? Boa tarde, Newton. Boa tarde, telespectadores. Qual é o objetivo dessa mostra? O Santander tem promovido diferentes mostras que tentam refletir sobre temas atuais de interesse do grande público. E não existe um tema talvez tão importante quanto a questão da felicidade, do sentido da vida, a questão da morte, que são temas que aparecem nesse ciclo sobre espiritualidade, budismo e consciência. E particularmente o filme que eu irei comentar, Almas do Zen, trata também sobre estes temas. A gente até tem imagens do filme. É uma produção de que país? É uma produção da Alemanha com o Japão. Uhum. E trata, enfim, da questão de o que acontece no Japão após os acontecimentos, né, que foram de 2011. Isso, em 2011 nós tivemos no Japão um terremoto devastador, seguido de um tsunami, e seguidos de um acidente nuclear na usina de Fukushima. E, então, essas 3 catástrofes somadas produziram 20 mil mortos. E esse cineasta estava no Japão para fazer um filme sobre o Zen e o budismo quando ocorreu isso. E, então, ele terminou fazendo um filme sobre ambas as coisas, ou seja, como o budismo Zen no Japão, a população que frequenta os templos budistas, encarou a questão da catástrofe e como reagiu a ela. A gente também pode pensar que esse tema se estende ao mundo contemporâneo e todos os seus conflitos, guerras, opiniões divergentes, né? A questão do medo. O budismo e filosofias orientais podem nos ajudar a compreender e agir diante dessas questões? Certamente sim. Por exemplo, numa cidade totalmente devastada pelo tsunami, o único telefone que ficou funcionando era um orelhão, né? E as pessoas calmamente fizeram fila, cada uma esperando o seu momento de telefonar. Eu tenho certeza absoluta que se essa catástrofe fosse no Brasil, as pessoas se matariam para alcançar o telefone. Então, o Japão ele deu mostra de civilidade, quer dizer, com 20 mil mortos, não houve registros de violência, de saques, de roubos, né? Ou seja, a catástrofe foi, de alguma maneira, administrada de maneira civilizada por toda a população. Henrique, no caso desses 13 filmes, né, que olhares o cinema está apresentando sobre o tema espiritualidade? Na verdade, alguns filmes tratam de questões ligadas à religiosidade, mas nem todos. Alguns tratam, por exemplo, de arte e religião, outros tratam sobre o tema da felicidade. Então, os filmes são sobre diferentes temas dentro desse universo que a gente chamaria de espiritualidade. Na verdade, o tema espiritualidade, ele não necessariamente está ligado à religião, ele está ligado mais a um olhar não materialista do mundo, né? E então, por exemplo, o filme que eu vou comentar, ele reflete um pouco sobre essa questão, se a catástrofe e o problema da morte fez com que as pessoas adquirissem mais fé ou menos fé, ou seja, se espiritualizassem mais ou menos, né? Esse é um dos temas que o filme tenta abordar. No caso do debate do filme que você participa, Almas de Zen, quem é que vai estar com você debatendo o filme? Vai estar o Shinichi Kubo, que é um imigrante japonês com formação em literatura, e ele é faixa preta de artes marciais e praticou o Zazen, meditação Zen, durante muitos anos. Há também outros 2 filmes que terão sessões comentadas. Um deles é
Iatra, uma viagem externa, interna e secreta da diretora Melissa, comentado pela diretora Melissa Flores, no dia 6 de março. Almas de 100, o comentário, a sessão comentada, é no dia 14 de março. E Escolarizando o Mundo terá comentários de Ana Live e Mauro Weber Rossito, no dia 28 de março, sempre às 7 horas da noite. E quem quiser maiores informações, então pode acompanhar o site do Santander Cultural, e a mostra começa, então, já está em cartaz agora em março, vai até o dia 1º de abril. Henrique, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu conto com você e o público para se fazer presente nessa sessão, onde a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre a questão do Zen, do budismo no Japão, etc. Legal. Muito obrigado. E agora, artes visuais. A artista Helena Tim assina um painel instalado aqui na capital que tem como tema as 4 estações. A intervenção artística de uma das precursoras da arte digital no Rio Grande do Sul traz um mix entre grafismos, fotografias, gravuras e vídeos sobre um tapume. Esse trabalho eu estou introduzindo uma coisa nova. É engraçado que quando a gente começa a fazer um trabalho, vão surgindo ideias que a gente não imaginava. O recorte está sendo uma novidade para mim no sentido tridimensional. Então eu destaquei alguns elementos do painel, fiz um recorte e é quase um mote para minha nova exposição desse ano, onde eu vou começar a recortar certas coisas e soltar na superfície ou soltar no ar. Então, esse trabalho, ele além de ter me instigado por vários motivos, me coloca também esse desafio de uma novidade na linguagem. Pensando nessa questão toda do espaço e também vendo que a vida lá fora, ela se processa através das estações, das mudanças de temperatura, eu quis trazer um pouco a natureza aqui para dentro do shopping. O painel tem 170 metros e uma abordagem interessante. São as transformações da natureza através das estações. Agora, do verão para o outono e futuramente do inverno para a primavera. Eu pude trabalhar com uma outra circunstância, que seria essa modificação de uma coisa vibrante, que é o verão, para depois ir esmaecendo, chegar no inverno. Algumas pessoas acham que é triste, mas que também tem sua beleza. E depois abrindo para a primavera, né? Que vai acontecer no meio do ano. As pessoas se acostumaram a ver a arte num distanciamento da vida, né? Parece assim que tem que se entrar quase que num ambiente um pouco, como é que eu vou dizer, sagrado para se fruir arte. E a arte não é isso, né? Se ela não estiver dialogando com as pessoas no seu cotidiano, ela também se perde um pouco, né? Porque a importância da arte é realmente transformar ou colocar novas possibilidades da própria realidade. E a gente volta a falar de audiovisual. Estão abertas as inscrições para o Festival de Curtas Arte Movie. A premiação vai ser no dia 12 de abril, na usina do Gasômetro, e nós recebemos aqui a Márcia da Costa, que faz parte da organização do evento. O Arte Movie já está aí consolidado, né, como um festival importante de curtas-metragens, mas ele é dedicado especialmente a crianças e jovens, é isso? Isso. Então, o festival, o Arte Movie, a destinação dele é para as redes públicas e particulares de Porto Alegre, né? E são 2 categorias, dos 8 aos 13 anos, que a gente chama de categoria infantil, e dos 14 aos 18 anos, então é a juvenil. As escolas são convocadas, então, a convidar seus alunos a escreverem trabalhos, né? E pode ser um trabalho, um curta-metragem feito num celular, num dispositivo móvel, enfim, né? A ideia é essa, né? Quanto mais simples e utilizar os mecanismos que os nossos jovens têm em mãos hoje, né? Então, é tablets, iPods, celulares, né? E é um festival é um curta, né? 1 minuto, né? Então, e a temática, porque o objetivo da empresa Gaia Cultura e Arte é fazer um festival com essa temática? A questão de ter a internet responsável, né? De procurarmos colaborar com a diminuição do cyberbullying,
da xenofobia, preconceitos, enfim, né? E foi através dessa montagem do festival, que é um projeto incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura Nossa, Procultura RS, né? E com o apoio incondicional do Instituto GVT, que tem uma participação, uma parceria muito grande com a ONG SaferNet Brasil, que visa realmente cuidar para que os nossos jovens tenham essa relação com a internet mais responsável e o que se coloca, o que se vê, o que se ouve, né? E o que a gente pode produzir de coisas boas. Quem pode participar, onde buscar as informações? Nós temos duas formas de visualização sobre o regulamento. No site, né, artmove.arte.br e através da nossa fanpage, né, facebook.com, Artmove Festival. As inscrições foram prorrogadas, né? Foram. Na verdade, como as escolas, principalmente a rede pública, iniciou verdadeiramente segunda-feira, né, dia 2, a semana passada as direções já começaram a ligar, olha pessoal, não vai dar tempo, né, tentem prorrogar. Então agora, há poucos minutos, a gente terminou a reunião e aonde a gente decidiu então prorrogar até o dia 30 de março as inscrições para esse festival. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso em mais esse festival. Obrigada. E a gente faz um rápido intervalo. O Estação Cultura está de volta e nós recebemos aqui no estúdio o artista visual Rodrigo Troitinho. Sua nova mostra, Meu Conto no Plural, inaugura hoje no Pinacoteca Bar. Tudo bem? Você vem de Barcelona, né? Agora faz... Mas é natural de Farroupilha e está aí andando pelo mundo mostrando seu trabalho. Exatamente. Sou natural de Farroupilha, meu avô era espanhol, né? Aí por isso estou na Espanha, tenho nacionalidade espanhola também. E estou em Barcelona total 3 anos já, trabalhando em publicidade e paralelo à questão artística, né? E no caso desse trabalho e dessa exposição que você apresenta no Pinacoteca Bar, há uma ideia de interatividade, né? Em que você convida o espectador a também refletir e criar uma obra a partir de suas imagens. Como é que é essa proposta? Na verdade, toda a mostra já foi pensada em provocar esse desafio criativo, né, ao espectador. A ideia é que, a partir das obras lá expostas, o espectador possa criar um conto, uma fábula ou uma poesia infantil, juvenil, adulta, e após reenvie para mim, as melhores eu vou transformar em livros que serão publicados online. E você trabalha com figuras, né, que estão dentro desse universo do surrealismo, do absurdo, e que eu acho que desafia realmente o espectador a deixar a imaginação voar, né? Sim, são imagens bem lúdicas, né? Eu ainda não tenho uma definição de que estilo de arte eu tenho, mas está aí figurando a pop art e surrealismo, né? Tem cor, tem o bom sentimento também que eu venho abordando já há muito tempo na minha arte, né? Essa questão de fazer uma arte up, uma arte que seja para as pessoas ganharem que a obra seja uma fonte de bons sentimentos na parede das pessoas. Rodrigo, você já tinha proposto esse tipo de interatividade em algumas das suas exposições? Você já fez mais ou menos 12 exposições individuais. Em algum momento já tinha, ou pelo menos conversado com o espectador, né, e recebido esse feedback? Sim, olha, nesse molde é a primeira, é uma coisa minha, não vi nada igual. Claro, é inspirada em exercícios criativos, né? Essa coisa de desenha uma figura e conta uma história sobre isso já vem, não é nada muito inovador, é alguma coisa que eu transformei para a questão arte e exposição. Eu tenho outros projetos, tenho um projeto que é bem interessante citar, eu chamo The Unknown Good Feelings Portraits, que para o português significa retratos de bons sentimentos de pessoas desconhecidas,
que é um projeto interativo, onde eu sento com pessoas e por 20 minutos eu converso. Claro, eu direciono a conversa para extrair os bons sentimentos da pessoa, que estão guardados nas suas lembranças, nos seus sentimentos do passado, né? E nesses 20 minutos mesmo eu faço um desenho. Claro, são 20 minutos, não é uma obra de arte super elaborada, mas é uma coisa bem elaborada, bem espontânea e muito pessoal, né? É eu transformando o que a pessoa está falando em uma peça artística. A exposição Meu Conto no Plural, ela está em cartaz a partir de hoje. A inauguração é até agora à noite, né? 7 horas, né? Isso, às 7 horas, no Pinacoteca. Pois é, o Pinacoteca é um bar, né? É um bar. E você vai ter vai colocar os seus desenhos, as suas obras, né? As suas pinturas, numa relação direta com o público que é bem transeunte, né? O bar não, é diferente de um espaço de uma galeria. Isso é uma proposta de você também? Claro, essa é uma ideia que eu acredito que vale muito levar a arte até as pessoas. E não essa coisa de incitar as pessoas a estarem observando, a conhecerem, vale muito porque todos ganham, né? Todas as outras galerias começam a florescer o interesse das pessoas a gostarem de arte, né? Então, quando se faz, tem vários bares, vários cafés aqui em Porto Alegre, inclusive, que tem espaço para amostra, né? E isso é muito interessante porque abre um leque para atingir esse público. Rodrigo, muito obrigado e sucesso na abertura Obrigado do projeto hoje à noite. Prazer estar aqui na TV e espero ver lotado o bar lá e que espero também receber contos de quem se sentir à vontade, né? Lá no bar tem todos os detalhes, vai ter uma folhinha tem alguns passos, algumas dicas, como que a mecânica, né, de como funciona esse projeto está mais detalhada lá. Legal, brigadão. De nada. E até o dia 11 de abril é possível conferir o trabalho do desenhista Fábio Zimbres na Galeria Bolsa de Arte. Fábio Zimbres desenha desde criança e hoje é um dos principais expoentes dos quadrinhos brasileiros. Na mostra, trabalhos de várias épocas e alguns inéditos. E meus primeiros trabalhos todos foram voltados para quadrinhos, trabalhos de humor, ilustração para a imprensa. Mas eu senti a necessidade de avançar um pouco, assim, de libertar um pouco meu desenho mais ou menos dessa ideia literária anterior, porque o quadrinho cria uma história, cria personagem, tem todo um contexto que você cria e o desenho está servindo aquilo, né? Eu queria inverter um pouco, partir do desenho e ver o que eu chegava sem ter esse contexto verbal, assim, digamos, antes. Eu queria era expandir. Na hora de desenhar, para fazer trabalhos para exposições, eu queria fazer nada que se relacionasse com quadrinhos. Mas eu percebia que eu não tinha como me livrar também, porque eu estava muito no sangue, era o meu trabalho e era um pouco minha maneira de pensar. Então eu percebi que, mesmo nesse trabalho, tinha um pouco de narrativa, eu fazia relações entre coisas diferentes, mais ou menos como quadrinhos, um estado, depois o outro, e você poder fazer relações com aquilo. Então, esse estágio aqui agora já é um estágio que eu estou pensando assim, como fazer, como incluir quadrinhos no meu trabalho mais livre, digamos, mas sem ser aquela ideia do quadrinho pop, assim, aquele personagem, os ícones, aquela ideia pop dos quadrinhos como uma coisa de massa. Como é que é o quadrinho quanto linguagem que eu posso usar nesse tipo de trabalho? Conhecedor de linguagens gráficas, sua obra reúne referências do fanzine e da arquitetura, que estudou por um tempo. Superfícies, eu tenho até um vício, um hábito de testar e sentir como é que é. Assim. Então, sobre metal, sobre plástico. E cada um sugere uma coisa diferente. Por exemplo, o plástico, a transparência do plástico é uma coisa que acabou surgindo no meu trabalho, porque eu queria trabalhar com esse negócio de lâminas, assim, de ter um trabalho, daí você poder adicionando trabalhos em camadas.
mais ou menos como a pintura clássica que você faz com pinturas em camadas, mas eu em camadas que eu pudesse separar mesmo. O Estação Cultura termina por aqui. Não há mais porque